Vamos orar, meus irmãos. Glória a Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma vez que nós podemos reunir, para podermos crescer juntos, alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós pedimos muito, traz a tua unção no nosso meio nesta noite. Quebra o jugo sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Eu queria pedir para você fazer uma oração junto comigo. Coloca a mão nos seus olhos, por favor. Diga: Senhor Jesus, tira todas as escamas, tudo que eu não consigo ver no mundo espiritual, para que eu possa alcançar aquilo que é a visão do Senhor para mim. Eu creio, eu oro, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui já fez, já leu, aliás, de ontem para hoje, teve tempo, conseguiu, acho que tempo todos nós tivemos. Lucas 10, de 1 a 20. Se você não leu, você vai ficar um pouco perdido. Eu vou te pedir para você depois, você ler isso em casa, que desde ontem nós pedimos na mensagem para você ler. É a comissão dos 70. Se você não leu, vai ficar um pouco mais complicado, se você não conhece o texto. Porém, nada você não possa depois refazer. Amém, queridos? Glórias a Jesus. O que está acontecendo nos nossos live groups? Estamos orando por mais 3 novos. Nós estamos orando também, nós estamos agindo. Porque, lembra, se nós como igreja falarmos de evangelismo e não tivermos um projeto de evangelismo, é pedir para uma coisa que não vai acontecer mesmo. É necessário que a gente tanto tenha o desejo, como Jesus disse, para a gente evangelizar pessoas, como um projeto para isso. Pastor, mas não é somente a gente orar que Deus manda as pessoas? Amados, se fosse só isso, a gente não precisava ter igreja, não precisava ter cadeiras, a gente não precisava ter pessoas aqui. Isso é o principal, ter relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas se a gente não tiver um projeto para as coisas acontecerem, não vai acontecer. Então nós temos um projeto agora que é o Strong Together Fellowship, para você levar pessoas para o evangelismo, para a gente de maneira amigável, salutar, falar de Jesus para esse povo. Diga amém. Então esse é um projeto de evangelismo, né? Estamos orando por novos líderes, discipulado, um discipulado 15 por 15 está acontecendo, né? Está sendo uma grande bênção. Espero que você esteja aplicando o welcome na sua célula e que sejam pessoas de maneira, no seu life group, de pessoas diferenciadas para fazer o welcome. O que nós somos, o que nós queremos fazer na cidade. Estamos orando por 18 life groups e eu quero colocar um sonho no seu coração. Só faltam, eu sei que alguns life groups estão agora, alguns líderes vão estar mudando, mas nós precisamos de mais 6 líderes pelo menos. Comece a orar por mais 6 líderes. Diga amém, em nome de Jesus. Você tem alguém para se apresentar? Nós temos o Felipe já, que estamos orando, então falta 5. Pastor, esses que vão, você pode ter certeza, nunca a obra de Deus vai faltar, no sentido de pessoas. Ele sempre vai levantar pessoas novas. Então, nós vamos orar por 6 pessoas, 6 líderes novos. Vamos orar por 8 uma vez, para que a gente complete esse ciclo, e depois nós vamos para o outro ciclo, no nome de Jesus. Queria pedir para o nosso presbítero Anjo orar por isso, por favor, agora mesmo. Sim, Pai. Sim, Jesus. Amém. Também tem outras coisas acontecendo, né? Que vão acontecer, mas uma delas principais, porque hoje a reunião muito mais focada nas casas de paz. Preste bem atenção, dia 23/7 é a última terça-feira do mês, acho que não. É dia 23/7, é terça-feira, às 20 horas. Todos os life groups vão estar aqui na igreja. Por quê? O pastor Marcos Madaleno, da igreja da cidade de São José dos Campos, que cuida de todos os life groups, as células lá, vai estar conosco ministrando.
ele estará primeiro, se eu não me falha a memória, na Inglaterra, né, pastor? Ele vai estar aqui. É uma sumidade, porque você vai ouvir de pessoas que têm milhares de grupos que podem nos auxiliar em muito. Então, quando vai ser feito, nessa semana não vai ter life grupo lá onde você reúne, diga amém, em nome de Jesus. Vai ser aqui na igreja, às 20 horas, 23/7. A reunião deve ter 1 hora e pouco, tá bom? Que dia que é então? Anota já no seu celular, lembra? Líder já vai logo anotando para não perder. Vai anotando, 23/7 às 20 horas. E aí, nós já vamos logo para a ministração, que hoje nós vamos falar sobre uma estratégia. O próximo slide, pastor, por favor. Obrigado aí. O que é uma estratégia? Exatamente aquilo ali. Tem um avião que tinham vários soldados dentro. Isso foi de uma hora para outra. Você acha que eles pularam de paraquedas assim, sem... Vamos fazer um pulo, né, Márcia? Vamos chegar e vamos pular. Não, isso tudo foi treinado muito tempo antes. Uma estratégia é exatamente isso, é o que você compreende, você treina antes. Pastor, mas na obra de Deus, Deus dá capacidade, sem que a gente treine, sem nada, assim por diante. Queridos, eu não tenho dúvida que as mães que tiveram mais que um filho aqui, diz que o segundo foi mais fácil tratado que o primeiro, porque você já estava mais treinado, sim ou não? E assim por diante, depende de cada um, mas você já tinha mais habilidade. Eu não tenho dúvida que quando você começa a estabelecer no tempo e no propósito, que aquilo que você já sabe fazer, a primeira vez que você fez arroz ou bolo, quem sabe não foi como é hoje, mas você foi pegando habilidade. E o Espírito Santo é tão maravilhoso nisso, que ele nos dá oportunidades para crescermos cada vez mais. Quem sabe você nunca fez essa estratégia que nós vamos aplicar agora. E ela é uma estratégia que o próprio Senhor Jesus nos deu, em Lucas 10. É uma estratégia de evangelismo que o próprio Senhor Jesus fez. Ele criou a estratégia. Hoje em dia, você que tem esse material, você viu que, por exemplo, eles estão se preparando agora, a igreja de Ribeirão Preto, a comunidade de Ribeirão Preto, para 1.800 casas de paz abertas. No mundo todo se aplica nos países do mundo, não sei se no mundo todo, mas em muitos países do mundo se aplica essa estratégia. O que é uma estratégia? É algo que eu aprendo e eu faço com cada vez mais trabalho, diligência. E tem um inimigo da estratégia, é você achar que ela é difícil demais. Amados, essa estratégia é muito simples. Quem leu Lucas 10, quantos discípulos foram enviados? Quantos eram? 70. Eles foram enviados de 10 em 10. Um pouquinho para trás, só pastor, já vou chegar lá. Depende. Depende, esse número pode ser 70 ou 72. Mas é chamada a comissão dos 70 porque fica nesse... Né? Mas foram enviados para onde? Para lugares pertos? Para aldeias, para lugares mais longe. Esse pessoal era o time de elite de Jesus, a equipa de elite de Jesus, ou eram os novos? Lembra que Jesus só pregava fazia 1 ano e pouquinho. Eles eram novos convertidos ou gente que já estava igual eu na igreja há 200 anos? Eles eram os novos. Então, algumas coisas na estratégia que a gente já vai quebrar o jogo. Mas como é que Deus vai usar uma pessoa que é tão nova na fé? Eu vou dizer para você que Deus não tem esse problema? De jeito nenhum. De vez em quando você conhece pessoas que sabem tanto, mas não fazem mais nada. Sabe muito, está na igreja há muito tempo, mas você pergunta, como é que está a sua vida com Deus? Está uma bênção. Eu leio a Bíblia, eu oro. E quem que você ganha para Jesus? Não, aí é outra coisa, não é meu ministério. Se o seu ministério te impedir de ganhar almas, repense seu ministério. Porque tudo que nós temos que fazer é ganhar almas para Jesus. Amém, queridos? A gente precisa voltar o coração para isso. Então, a estratégia é muito simples e eficaz, quanto ao objetivo de ganhar vidas e consolidá-las. Eu vou chamar você para ler Lucas 10, porque eu estou percebendo que alguns irmãos não conseguiram ler. Vamos lá, Lucas 10, de 1 a 20.
Se você achou, diga amém. Você pode também ligar a Bíblia aí, não tem problema algum, né? Hoje nós temos a possibilidade tanto de ler no papel, quanto também nós lemos a Bíblia. Alguém perguntou, pastor, qual que é o melhor? Sendo Bíblia, está certo. Diga amém. Em nome de Jesus. Sendo a Bíblia, não tem problema. Depois disso, o Senhor designou outros 72, a minha também é 72, né? E os enviou 2 a 2, adiante dele de todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus já tinha ido nesses lugares? Não. Ele está enviando essas pessoas onde ele deveria chegar. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, da seara, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e eu estou enviando como cordeiros dentre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem saúde ninguém pelo caminho. Opa, não leva dinheiro, não leva nada para você guardar, não leva, se tiver frio, não tem problema, vamos nessa viagem. Já imaginou uma viagem dessa? Você fala assim, Jesus mandou fazer uma viagem que não preciso levar nada, tudo vai ser provido lá no meio. E eu não devo me preocupar com essas coisas. A maioria das pessoas seriam muito preocupadas, não é? No verso 6, verso 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, o que fala primeiro? Paz esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. A paz de quem? A paz dos discípulos repousará. Pastor, mas eu vou levar a paz de quem? A paz de Jesus, porque eles têm para levar. Então, uma casa de paz é você levando paz para essa cidade. A paz de Deus, a bênção de Deus. Amém? E fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, porque o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. O que você vai fazer lá? Cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa casa ou cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudamos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Verso 15, eu já vou logo para o 15. Mas no juízo haverá, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu, não você descerá até a Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Espera aí, eu vou para algum lugar então para ser representante de Cristo? Diga, eu sou. Embaixador. Embaixador é o quê? Representante do reino de Deus. E ele respondeu, e eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quem falou isso? Jesus disse, eu vi Satanás sendo deposto daqueles lugares, caindo do céu como um relâmpago. E havia grande alegria entre eles. Então a estratégia é simples. Ir para os lugares onde Jesus deveria reinar, ele iria chegar ainda. Já tinha ido? Não, mas iria chegar até lá. Então preste bem atenção em algumas coisas que não tem aqui no livrinho, na apostila. Entre elas serão 21 dias de jejum e oração. Quando? No mês de setembro. Em setembro teremos 21 dias de jejum e oração. Nós já vamos começar a pensar a partir de hoje quais serão as nossas duplas. Quem é dupla? Pastor, são pessoas que Jesus vai usar nas casas de paz para que entrem nessa cidade levando o poder do Evangelho. Em setembro, também nós teremos uma reunião profética de envio, ungindo essas duplas, abençoando esse povo, que já vai ter mais ou menos para onde ir, como é que deve chegar até essas casas. Nós estamos somente começando a falar de estratégia hoje, então preste bem atenção. Quantos dias serão de jejum e oração? 21 dias. Nós vamos formar duplas. Quem são duplas? 2 pessoas. Se for um casal, pode ser, lógico que é o casal, aí vai, né, casados, mas melhor que se não for casado, ir com pessoas do mesmo sexo.
Não sei que vá, 2 irmãos, uma irmã, assim por diante, varia isso, porque senão a pessoa pode confundir que aquilo também era um casal, e não é, não é? Participar de uma reunião profética, isso é tão importante porque você tem que ir embaixo de autoridade de Jesus, e Jesus delegou essa autoridade à sua liderança. Então, saiba que quando você não respeita a liderança também, você não vai ter pouca autoridade. Por quê? Você quebra um princípio da liderança. A principal coisa da liderança é nós sermos submissos para recebermos mais de Deus. Então, quando é que vai começar o projeto? Em setembro. Então, se eu vou pensar nele em setembro, é isso? Você vai começar a pensar a partir de hoje. Nós teremos, então, 21 dias de jejum e oração, que você já está lendo, formar duplas. Então, a tarefa dos 70, os 72, próximo slide, por favor, é encontrar os filhos da paz. Jesus falou, se você encontrasse um filho da paz naquela casa, você entraria, você ficaria, você comeria ali. Eu acho que comer agora é meio difícil essa pessoa fazer um bolo para nós, né? Pensa bem, eu chegava, vou ficar por aqui, vou lavar os pés como era lá, e não, você vai ficar um tempo junto com aquele lugar para você estabelecer uma casa de paz. Você está entendendo? Sim ou não? Então, você vai ter uma dupla, e aí essa dupla vai estar trabalhando no mês de outubro, mas vai ser preparada desde já. Mesmo que você não fale com a pessoa, você vai estar orando com essa pessoa. E você, no mês de setembro, vamos passar por um tempo de jejum e oração. Em outubro, nós estaremos com as casas de paz abertas. Então, está vendo? Tem um projeto de evangelismo. Não somente sai por aí pregando evangelho, vamos cantar em qualquer lugar que vai dar muito fruto. Opa, se fosse assim, ficava fácil. Todas as coisas no mundo espiritual, que nós estamos debaixo de um tempo, de um legado de tempo, nós recebemos o tempo, a gente vai ter que ter o quê? Começo, meio e fim. Né? Então, as casas de paz vão acontecer, é uma tarefa dos 70. É esses que eu vou levar já para o Strong Together Fellowship. Eu posso começar a pensar neles? Sim, eu não falaria abertamente para eles da casa de paz, mas eu ia pensar que eu tenho um projeto com eles para o futuro. Porque se você não investir em alguém, você também não vai ganhar ninguém. Até aqui tudo bem? A estratégia é de Deus, sim ou não? Quem que criou a estratégia? Jesus, Lucas 10. Para quem? Para os seus discípulos. Discípulo quem é? Seguidor. Deixa eu perguntar aqui, tem algum seguidor de Jesus aqui? Então a estratégia se encaixa conosco. Então, no mínimo de 2 pessoas. Mas também não precisa mais que 3, não. Por quê? Pensa se você vai numa casa que é somente um quarto, chega com 8. Acontecia isso no Brasil, fazer uma casa de paz que ia 8. É o irmão, a irmã, irmão do irmão, irmã da irmã, vai tudo para cada pessoa e vai assustar. Peraí. Primeiro que você vai conseguir dar atenção para a pessoa que está ali, que é a principal coisa. Segundo, pense se for uma casa pequena. Se for na minha casa que é pequena, com 8 pessoas, vai ter que ficar 4 para fora. Fala misericórdia, não tem outro jeito. Então você tem que pensar nisso. Porque a gente aprendeu assim, vamos com muita gente para fazer pressão para a gente ganhar alma para Jesus. Nem sempre é assim. Essa é a estratégia de 2 em 2. E aí, nós vamos entender o poder disso. É quando a gente começa a ter, o Senhor Jesus disse que os resultados foram o quê? Eles voltaram com muita alegria, diga alegria. E eles pensaram que era somente isso. Mas o verso 15 também traz um testemunho de Jesus. Eu mesmo vi Satanás caindo do céu. Enquanto vocês estavam indo, eu estava percebendo que no mundo espiritual as vitórias estavam chegando. Vocês foram para quê? Curar enfermos, expulsar demônios, fazer a obra do Senhor de maneira digna. E agora o inimigo pode estar pensando, fazendo você pensar assim, mas aqui é muito difícil. Se nós não tivéssemos Jesus, eu diria que sim. Mas nós temos Jesus. Se nós não estivéssemos no reino de Deus, eu diria que sim. Mas como nós estamos no reino de Deus, a pergunta então que surge é, quem pode ser um semeador? Quem você pensa que pode? Quem é o semeador? É a dupla que vai semear a paz. Então, o filho da paz é aquele que recebe, é o receptor dessa reunião. Ou seja, você faz uma reunião na casa de alguém, se o nome dessa pessoa é um filho da paz. Quem que é o semeador da paz? É aquele que é o discípulo
que vai de dupla para casa. Quem que é o semeador? Quem que é o semeador? É aquele que vai, a dupla que vai até a casa. Quem que é o filho da paz? Não pode estar tão difícil assim. É o dono da casa. Pode ser o dono da casa, o dono, ou a pessoa que se reúne na biblioteca, no McDonald's, de pé, na praça, isso não importa. O que importa é que você vai ministrar na vida da pessoa. Eu tive uma pessoa que eu mais vi com os meus olhos fazendo casa de paz, foi uma senhora, já contei aqui, na igreja de Goianésia, uma senhora de 70, quase 80 anos, que fez 30 casas de paz. Vivia nessa... Tirou para isso, levou muita gente para a igreja. A gente teve dificuldade porque não tinha como multiplicar depois tantas coisas, que não tinha líder para ela. Mas ela falou, já que eu sou uma filha da paz, eu posso fazer muito mais. Diga amém. É que geralmente a gente quer que Deus faça muito por nós, mas a nossa régua de entrega, às vezes é muito baixa. Eu preocupo comigo quando eu paro de ganhar almas, eu me preocupo mesmo. Tem alguma coisa que não está funcionando espiritualmente em mim. Você está entendendo? Eu preciso parar e pensar. Não para me martirizar, mas eu tenho que pensar. Eu não posso dar a resposta que o mundano espera, porque esse mundo jaz no maligno e pronto, acabou. Não, eu preciso saber como é que eu posso chegar até lá. E eu creio em grande resultado nas casas de paz. Quem também crê? Diga amém, em nome de Jesus. Eu creio que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E pode ter certeza, muitas pessoas serão destravadas ministerialmente. Muita gente vai crescer de milagre. Por quê? Porque creu. Eu tenho dito que qualquer trabalho que a gente faça, fechado na igreja, é pequeno dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sim ou não? Pequeno. Deus tem muito mais. Tem uma multidão aí fora. Ah, mas ele é uma bênção, ela é uma bênção na igreja, assim podia, mas ainda é pequeno perto daquilo que Deus tem. É muito pequeno. Então, a gente é desafiado. Quem é o semeador? Pode ser um novo convertido? Já falei sobre isso. Pode ser assim ou não? Pergunta é, por que não? Pergunta, por que não? Desde que ele conheça Jesus. Desde que está submisso a Jesus, ele tem que dar frutos para Jesus. Porque não tem o Deus do novo e o Deus do velho, tem o Deus de todo o tempo, de toda a glória. Então, lá na sua célula, tem gente que é interessada e ainda não foi batizada, ele pode participar do grupo, né, do envio, no seu life group. Daqui a pouco você vai perceber. Vamos logo para a segunda pergunta, então, que já ganha nisso. As duplas de semeadores da paz, quem que é o semeador? É aquele que ministra, que vai levar a palavra. Tem que ter um líder, sim ou não? Por que é importante ter um líder? Isso é muito bom, ter uma direção só, nem presbiteriano. Mas exatamente isso. O que mais? Fala lá. Priscila me olhou assim. Não, está só pensando, né? Sim. Alguém que direcione. Se você não tem liderança, você também não tem organização. Se você não tem organização, você não tem autoridade. É por isso que você chega num fórum, às vezes tem alguém que te recebe, depois alguém te leva lá para dentro, vai te mostrando que tem camadas internas que você vai ter que responder, se você quebrar a lei, sim ou não? Sim. Se são dois, um deles tem que ser o líder. Se os dois são iguais, está muito tempo na igreja, que bênção, já sabem falar do evangelho, escolhe um. Mas se vai uma dupla assim, um novo convertido com uma pessoa que já está firme, quem que seria o líder? Quem? Que está firme. Por quê? Porque, quem sabe o novo, vai ter muita coisa que ele não vai saber ainda. Uma das coisas que a gente sempre fala para os novos nos life groups é que você aproveite esse tempo para você ouvir muito, porque daqui a pouco você vai ter o seu life group. Ou a sua casa de paz.
a gente precisa entender que nós não podemos criar filhos mudos na fé. Como que é isso, pastor? Gente que não sabe falar daquilo que aprendeu do reino. Se eu perguntar o que você faz no seu trabalho, naturalmente, você vai me responder, porque você está lá dentro, sim ou não? Claro. E por que essa tamanha dificuldade de falar daquilo que Deus fez na sua vida, se você está dentro do reino de Deus? É porque às vezes você foi criado numa mentalidade que a sua voz não vai ser ouvida, ou que você não está preparado o suficiente para que você possa ser uma bênção no estágio que você está. Do jeito que você está, Deus pode te usar. Quero ouvir um amém. E, quem sabe você não vai ficar nesse estágio para sempre. Amém. Também. Mas você pode ser usado dessa forma. Então resolvemos duas coisas. Primeiro, quem que é o semeador? Quem que é o semeador da paz? É a dupla, obrigado, que vai levar. Quem que é o filho da paz? Aquele que recebeu. E nós temos a dupla. Então, vamos imaginar, lá na célula do irmão hoje tem 10 pessoas, não é isso, meu irmão? 14, né? Eu fui errado. Nós podemos ter quantas duplas lá dentro? Se for dividir somente 7, né? Mas se nós tivermos pelo menos 2 ou 3, uma grande vitória. Pastor, mas o povo não quer nada com nada. Tem que quebrar esse espírito, diga amém, em nome de Jesus. As pessoas não querem, sabe, só querem se reunir e continuar reunindo. Tem gente que quer parar até de reunir. Temos que quebrar esse espírito. Por quê? Porque nós somos aqueles que levam a paz. Eu sei que você está aqui, você está interessado, você está fazendo a obra de Deus. Por favor, estou falando daqueles que você sabe lá no seu life group que está somente pensando em si. Então chegou uma hora que a gente está dando uma boa apertada, um puxão de orelha espiritual. Diga amém, em nome de Jesus. Também. Vamos para frente. Porque tudo isso que eu estou falando está no material aqui dentro, né? Se você não é lido, você não recebeu, porque nós só pedimos alguns exemplares, podemos pedir mais. Nós já falamos de algumas coisas. Vamos começar a pensar através de hoje. Quando começa o projeto? Setembro. Porque em agosto nós não vamos ter life group. Exatamente, é tempo que para. Setembro nós já voltamos assim, né, com ele. Uma próxima pergunta. Onde é que eu posso encontrar um filho da paz? Onde encontrar? Será que entre 100 mil pessoas, no mínimo, não tem 2 para a gente ganhar esse ano? Tem ou não tem? Lembra, se você não trabalha em prol disso, você não vai ter. Dando exemplo somente, faz pouco tempo que a célula da irmã Sâmia, ela multiplicou, e aí a gente estava orando por pessoas, chegaram pessoas novas. Se ela não tivesse multiplicado, ficaria mais difícil ter pessoas novas. Sabe por quê? Quando você não cuida das coisas de Deus, se você somente cuidar das pessoas e não das coisas de Deus, fica mais difícil mesmo. Onde encontrar um filho da paz? Deixa eu fazer algumas perguntas. Lá no seu trabalho tem gente que não conhece Jesus? E se ele abrir o coração, ele pode ser um filho da paz, sim ou não? E se você só tiver, porque o projeto é de você fazer uma reunião de meia hora, certo? Mas se ele só tiver 10 minutos, pode fazer assim ou não? Faz com 10 minutos. Lá do lado da sua casa, do seu apartamento, tem gente que não conhece Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Com certeza tem, sabe por quê? Porque só 2% de Jersey, entre aspas, está seguindo a Deus. Então, para cada 100 pessoas que você encontrar, 2 que você pode excluir. Porque não se faz casa de paz na casa de crente. Precisa, amado? Não, você já tem paz. Não, é porque eu também quero, assim por diante. Eu gosto muito, porque na minha casa tem problema, que tem gente que até hoje que pensa que os problemas que ele tem é somente a casa que ele mora. Se fosse assim, amado, era somente mudar de casa. Vou falar para você que a casa é um problema mais simples. Vai lá, expulsa o demônio e pronto. Mas o tratamento do caráter cristão leva mais tempo. Onde mais eu posso encontrar filhos da paz? Na escola? Sim ou não? Nossos filhos podem falar das casas de paz, sim ou não? Sim. A pergunta é onde não tem. Não acho que não tem.
Então, a gente consegue somente pela necessidade, pela demanda, trazer pessoas? Não, não é, pastor Fábio? Não consegue. Mas a gente consegue se a gente orar. A gente buscar o Senhor. A gente clamar ao Senhor. Você tem pessoas que frequentavam o seu life group, quando frequentavam aqui a igreja, que agora você vai atrás dele com um projeto? Você pode ter. Eu queria parar com você. O que não é indicado, quem sabe na nossa corrida por conseguir fazer as coisas, fazer, seja life group, seja casa de paz, online não funciona, já percebeu, né? Não funciona. Pastor, mas as pessoas querem assim. Não funciona. Por quê? Porque você trabalha com life group para que você levante líderes, para que você abençoe pessoas. Eu não posso fazer isso online? Pode, com uma redução de quase 60% que você estaria junto com ele assim. Ó. Perceba as pessoas que não conseguem, quem sabe não conseguem mesmo, que estão trabalhando, e para o seu life group você põe ela para ficar no online. Ele está trabalhando, andando, dirigindo, escutando você falando. Você acha que está sendo tão produtivo assim? Diga para o teu irmão, fala, claro que não, fala, claro que não. Sim ou não? Não, é. Você para toda vez ali assim por diante, a não ser que mora longe, em lugar. Não é tão produtivo. Vamos lá. Então, onde encontrar um filho da paz? Onde que encontra, Marcelo? Qualquer lugar? Qualquer lugar. Desde que a gente esteja com os olhos abertos, você vai encontrar pessoas. Desde que a gente fala, na semana, eu vou ter que parar meia hora para... Vai ser uma hora, né? Porque antes de chegar na casa, sair, assim por diante, pegar a pessoa da sua dupla. E uma coisa que, quem sabe, vocês perguntem, por exemplo, tem gente que me ensinou a ser criativo, tem muita gente criativa no mundo, né? Dou um exemplo somente. Vamos imaginar que o irmão Humberto e a irmã Célia estão fazendo um life group. Mas eles têm duas pessoas para fazer dois life groups, eles são um casal. Eles podem fazer dois, sim ou não? De novo. Eles têm duas pessoas. O Humberto tem um, a Célia tem outro. São uma dupla para fazer um life group. Eles podem fazer dois, sim ou não? Pode ou não pode? Se eles puderem, por que não? A gente vai parar nesse mês de outubro com os life groups, num bom sentido, para que a gente alcance a cidade. A gente vai estar dando tempo para você. Será que a gente vai ter os nossos life groups funcionando quando tem as casas de paz, sim ou não? Não. A gente vai ser enviado para as casas. Pastor, tem life group que não conseguiu ter ninguém, como é que faz? O propósito melhor seria que ele fosse para outro local com alguém. Para que a gente possa fazer a obra de maneira unânime, uniforme, diga amém. Para que a gente possa sair da nossa zona de confronto, que quem sabe você acostumou também a fazer um life group na sua casa, esperando que as pessoas vão até lá. Quem sabe faz um tempo, não está chegando, então chegou a hora da gente ir atrás. Sem deixar de cuidar daqueles que nós estamos cuidando. Amém, amados? Sem deixar de cuidar daqueles que nós já estamos cuidando. Mas se você acreditar, sabe o que vai acontecer? Aquele que você está cuidando também vai ser uma bênção na vida dos outros. Amém? Posso ter os nossos life group funcionando? Se ficar, ninguém vai aqui brigar com você por causa disso. Mas você vai estar um pouco fora da sintonia do que nós estamos fazendo profeticamente. De novo, nós vamos continuar cuidando daqueles que nós estamos cuidando. Diga amém. Amém? Mas nós vamos sair para alcançar uma colheita maior. Até aqui, alguma pergunta? Eu quero que você fale, porque isso aqui é para esclarecer mesmo. São 21 dias de preparo. Aí, a partir de outubro, há 5 semanas ou 4, isso nós estamos definindo. Porque na apostila fala que são 7, entendeu? Eu também acho, os pastores se reuniram, que é melhor fazer 4 ou 5, mês de outubro somente, as casas de paz. Porque dá tempo de você cuidar daqueles que você está cuidando, que não está nas casas de paz, você está entendendo? E também de você multiplicar.
sem perder qualidade de um lado nem do outro. Esse é o pensamento, não perder ninguém. Amém, queridos? Tem alguma pergunta a mais? Me perdoe. Lembra, quando você tem uma casa de paz, você oferece para um amigo, um vizinho, um parente, pedir para ele ter uma reunião com ele. Se for na casa dele, é a melhor coisa. Se não puder, pode ser, evite o máximo do seu amigo vir na sua casa. Se não tiver outro jeito, não vai fazer o quê? Né? Mas pode ser na casa dele, na rua, whatever, qualquer lugar. Amém? Alguma pergunta a mais? Olha lá, ó. Onde podemos fazer reuniões? Exatamente. De quanto? Ah, pastor, mas eles fizeram um bolo, quer que eu fique mais assim por diante? Preste bem atenção. Se você não prestar atenção na minutagem, ou seja, no tempo da reunião, geralmente no meio do ciclo a pessoa vai desanimar. Porque ele fica animado, faz uma reunião de 1 hora, recebe você na outra semana, alguém na casa já foi usado pelo inimigo, já tentou fechar a porta, chega na hora certa e sai na hora certa. Pastor, se Deus tem alguma coisa para fazer naquele tempo, deixa eu te perguntar, será que em meia hora Deus não pode fazer muita coisa? Pode ou não pode? Pode. 2 minutos pode, 1 minuto, por que ele não pode? É que a gente aprendeu assim, quanto mais eu falar, muito mais Deus vai agir. Nem sempre. Tem que ser uma palavra com autoridade. Pastor, vamos pro próximo slide, acho que eu estou quase terminando aí, né? Qual que é o projeto? Diga, ore. Vamos começar o que agora? Orando. Nós vamos procurar duplas. Duplas de onde? Pastor, eu gosto demais do irmão, tal, assim por diante. Aí, como é que eu faço nesse projeto todo? Eu atendo a necessidade do meu life group. Eu não vou somente por amizade, também achando que tem alguém melhor do que eu, porque o melhor entre nós é Jesus, diga amém. É Ele. Eu vou dizer para você, tem crente que está há muito tempo na igreja, que não vai te ajudar a ganhar vidas, infelizmente. Procure uma dupla. Pastor, não sei fazer isso. Tem o seu líder de life group para ajudar. Dentro da dupla, levanta um líder. No mês de setembro, vamos treinar esse povo todo. Quantas lições são as casas de paz? 5 lições. A primeira é a casa de Cornélio. E todas as lições estão aqui, são 7, vamos pegar somente 5. Amém? Consolida. Consolidação, que é, depois das casas de paz, nós vamos ter no dia 9 e 10 de novembro. O que você acha que vai ter? 9 e 10 de novembro. Depois passou as casas de paz. 9 e 10 de novembro. O que será que vai ter? O encontro com Deus. Vamos estar semeando paz e levantando pessoas para serem transformadas. 9 e 10 de novembro. E aí, faltou o U ali, para ter colocado o U dentro do cresceu ali. O reino de Deus cresceu. Quem que é o reino de Deus? Diga, somos nós. Poder de Deus sobre nós. Então vamos lá. Uma casa de paz vai ser estabelecida a partir do mês de? Não. Outubro. Setembro é o tempo de treinamento. Em outubro nós estaremos com os life groups abertos? Nós estaremos de maneira diferente, estaremos nas casas de paz, não é? Pensamento mínimo. Humberto também tem as 14 pessoas, eu acho. Por aí. Entre vivos e mortos mais. Aleluia, né? Brincadeira. Vamos pensar em fazer pelo menos 7 duplas. Pastor, você não tem, pelo menos 2. Que eu sei que não é o número de pessoas que vai fazer as duplas levantarem. É o coração das pessoas, diga amém. Não é. Se fosse assim, se não for o coração. E aí a gente vai consolidar isso através do encontro com Deus e assim por diante. Benção ou não?
Faz você dar um norte para onde você tem que levar as pessoas. Já está pensando em quem que você pode fazer um life group na casa dele? Seu irmão, sua irmã, seu amigo, seu vizinho, seu inimigo, que vai ser seu amigo em nome de Jesus. Pessoas assim. O que isso faz? Faz a gente sair da nossa zona de conforto para levar Jesus para essa cidade. Em muitos lugares que Jesus não chegou ainda, Ele vai chegar. Em muitos lugares que Jesus vai chegar, é porque você foi primeiro. Esse é o projeto. Levar Jesus para as casas. Levar Jesus para as famílias. Entendido? Pode perguntar, eu tenho mais 14 minutos, pastor, pode até parar a gravação. A gente está também gravando para mandar para Newbury. Vamos também aplicar isso na Madeira. Diga aleluia. Vamos também para Madeira, não sabemos se é agora, mas vamos, nosso projeto é o mesmo.